Em 2017, a minha filha Maria Eduarda, ela pegou chikungunya. Em 2 meses, ela perdeu 20 quilos. E quando foi em dezembro, uma missionária aqui na igreja falou com ela. Quando foi no final de dezembro para janeiro, Deus falou comigo. E no meio de janeiro para fevereiro, ela teve uma piora, que causou um episódio nela de convulsão com perca de memória. E aí a gente levamos ela para o hospital. Nós queríamos levá-la para o hospital, né? Mas só que como o estado dela estava muito deplorado, a gente resolveu levar para a UPA. Mas o Senhor já tinha preparado tudo, que quando nós chegamos na UPA, tinha 2 médicos e 2 enfermeiros, né? De primeiro, eles não quiseram receber ela por conta do quadro dela, né? Que ela estava já amarelada e ficando rígida, né? Por causa do oxigênio que estava faltando. Mas aí eles fizeram um procedimento nela e mandaram um motoqueiro levar os exames para o municipal. E chegando e voltando, foi constatado que ela estava com uma infecção urinária com herosepse, né? E aí foi que começou toda a situação que nós passamos, né? Ela ficou em observação na sala vermelha, nós passamos a noite. No outro dia, na troca de plantão, os médicos que ficaram com ela tiraram ela da sala vermelha. E aí ela estava só defiando. E de domingo para segunda, ela estava lá já com oxigênio muito pouco, respirando com máscara de oxigênio, quando uma moça me chamou para me fazer uma oração pela avó dela, que estava em fase terminal. E aí entraram os marqueiros com novos médicos de plantão. E aí eu perguntei o que foi que aconteceu, né? Eu estava do lado dela, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí a médica já foi chegando e despejando tudo, né? A senhora é o que dela? A senhora sabe o que está se passando? Sua filha, ela está com quadro de diabetes tipo 1. O pâncreas dela parou total por conta das 3 infecções, que foi da chikungunya, da crise de garganta e da infecção urinária, que causou a sepse. E aqui nós não temos recurso nenhum para tratar a sua filha. Então, a senhora está entendendo a gravidade do que está acontecendo? E aí aconteceu que levaram ela para a sala vermelha. Eu só saí, olhei para o céu, falei com o Senhor e fui orar. E aí quando eu ouvi a voz bem distante, né, dizendo, mãe da Maria Eduarda, que eu voltei, era o médico, né, o Dr. Gleidson. E ele dizendo, mãezinha, a Maria Eduarda acabou de ter uma parada cardiorrespiratória. E se acontecer novamente, eu vou ter que entubá-la. E aí o que aconteceu foi que, nesse momento eu disse, doutor, deixa eu só ligar aqui para minha irmã. E aí quando eu liguei para minha irmã, né, minha irmã ficou estarrecida e ficou em silêncio. E como a situação queria rapidez, agilidade, eu me lembrei da irmã Luana, daqui da Curicaca, né? Fazia só 4 meses que eu estava visitando a Curicaca e ela já era daqui. E aí ela me acolheu, né, com muito esmero, muita atenção. E eu me lembrei dela. E aí eu liguei para ela, estava na hora do culto. E aí ela pediu o pastor Aurílio, né, para orar. E aí o pastor Aurílio convocou a igreja para de pé orar por ela. E aí nesse meio tempo que eu estava conversando no telefone com a Luana, eu vi o médico e os aparelhos apitar e todo mundo correndo. E nesse instante, eu corri atrás também, né? E ele disse, daqui a senhora não pode passar, que era na porta. Eu disse, tudo bem, eu não vou entrar. E ali o Espírito Santo falou no coração. Disse, clama a mim. Põe a tua mão e clama a mim. E aí o corredor estava cheio de gente, a enfermaria estava cheia de gente. E aí nesse momento eu levantei a mão, coloquei sobre a porta e comecei a orar.
E aí o Senhor me tomou em línguas e eu comecei a orar em línguas. E aí, nesse tempo, a minha irmã chegou, por ela não entender, né, que ela é católica. Ela me chamou a atenção, que eu estava no hospital e tudo. Mas a moça que me pediu oração foi testificar a meu respeito para minha irmã e dizer para ela que ela me deixasse, que eu era uma mulher de Deus, que ela estava com pouco tempo, de 4 meses, numa igreja evangélica e entendia do mistério que eu estava passando no momento. E aí a minha filha teve outra parada e aí seguida outra e foi constatado 7 paradas cardiorrespiratórias. E aí nós passamos por um processo muito grande, de domingo para segunda, porque nós não encontrava UTI desocupada e ela precisava de uma UTI móvel para levar e para um hospital que tivesse uma vaga no UTI. E aí, quando foi na segunda, 4 horas da tarde, a própria médica falou que ia ver se tinha algum conhecimento. E aí ela conseguiu lá no Valdemar de Alcântara uma vaga de UTI. Ela pediu para liberar uma paciente dela para poder dar a vaga para minha filha. E aí a ambulância, ainda demorou a ambulância, por conta que eles não queriam vir por causa do quadro dela. Ela já estava muito explorada, já estava muito fraquinha, né? Por conta das 7 paradas. E nesse meio tempo, a médica conversando com o cara da ambulância, ela teve outra parada. E aí, quando eles chegaram para pegar ela, ela estava no meio de uma parada. Eles estavam fazendo massagem para ver se ela voltava. E aí ela voltou e eles disseram que não ia levar ela, por conta que ela não ia suportar o trajeto, por conta da situação dela, que eles não iam poder levar ela. Mas aí tinha muita gente na UPA, tinha meus familiares, tinha muitos irmãos de várias igrejas que me conheciam, e os irmãos que estavam lá estavam em constante oração, né? E aí foram feitas campanhas no Facebook de oração. E aí eles resolveram, né? O Senhor tocou e eles resolveram levar. Nós fomos para Valdemar de Alcântara. E chegando lá, ela foi direto para a UTI. E chegando lá, foi uma experiência assim, sobrenatural. Porque a cada dia que amanhecia, eles levantavam um tipo de doença autoimune. Então, todos os dias eles faziam um exame de doença autoimune. Lúpus, AIDS, vários tipos de doença imune, né? E todos os dias Deus botava a mão e dava negativo. E aí foi passando o tempo e ela ficou por volta de 4 meses no hospital. Nesses 4 meses aconteceu muita coisa. Por conta da UTI, ela adquiriu duas úlceras, uma na cabeça e uma no bumbum, né, uma na sacral. A sacral foi a mais complicada, que foi preciso fazer 3 raspagens. E aí, nessas 3 raspagens, deu no osso. E um dia eu banhando ela, e aí saiu um tampão da cabeça dela, né? E aí, quando eu percebi, ficou só um buraco branco. Eram outras cárias na cabeça. E aí nós decidimos raspar a cabeça dela por conta disso, para tratar a úlcera. E então, ela, por conta da pneumonia, ela teve que drenar o pulmão esquerdo. E aí, drenaram o pulmão esquerdo, tiraram 2,5 litros de sangue, né? E ela amanheceu outra semana com outro pulmão doendo, viram que era da pneumonia, tiveram que também drenar o pulmão esquerdo. E aí foi passando o tratamento de pneumonia, voltou o pulmão direito de novo e teve que drenar o pulmão esquerdo. Que aí foi impressionante, foi muita secreção, foi quase 2,5 litros, né? E aí a gente
gente tratando, os médicos fazendo o impossível. E até que um dia ela não ficava boa, o médico chegou para mim e disse que fizeram o exame até de tuberculose, por conta que a pneumonia não regredia, ela só avançava. E aí fizeram um exame de tuberculose nela, e também deu negativo, né, para a glória do Senhor. E o que aconteceu foi que ele disse, olha, já fizemos todos os tratamentos possíveis na medicina. A Eduarda tinha 17 anos na época. Ela foi a primeira adolescente a colocar um Pix no hospital Valdemar de Alcântara, porque como os medicamentos eram pesados, tinha que ser acesso central. E então já não tinha onde colocar, nem no pescoço, nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Então fizeram um Pix no braço dela, com 38 centímetros, até chegar ao coração. E como é que eu posso dizer? Esse processo que eles estiveram fazendo nela, fizeram na sala comigo presente, a sangue frio, sem anestesia nenhuma. Foi só aplicando a agulha e enfiando o tubo, e eu tendo que assistir tudo, né? E aí foi o último para ela continuar tomando medicamento. Ela perdeu muitos quilos, ela ficou muito raquítica, ficou muito magrinha, muito impossibilitada de andar, de se levantar. Mas o nosso Deus, ele é bom. Então, quando esse médico chegou, dizendo que, olha, a medicina já ofereceu todo o recurso para sua filha. Nós já fizemos tudo que estava ao nosso alcance, tudo que nós estudamos. Você vê que todo dia aqui vários médicos, mas nós não sabemos mais o que fazer com a Eduarda. A pneumonia dela não melhora, não tem melhora. Foi aí que eu disse, tá vendo tudo? Deus capacitou o homem para tratar outro homem, mas o próprio homem está confessando com sua boca que não tem mais recurso. Mas agora, filha, nós vamos sair daqui. Por quê? Porque nosso Deus, ele tem poder. Quando o homem diz com a sua boca que não pode mais, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, nosso Deus entra com ação, e aí você vai ser curado e nós vamos para casa. E aí foi quando, em 15 dias, nós recebemos alta do hospital, para a glória do nome do Senhor. E no outro dia ela completou os 18 anos, passou o aniversário em casa com a gente, né? E o diagnóstico final, irmã Dalva, diabetes tipo 1, porque foi o início de tudo, né? As 3 infecções para o seu pâncreas, que aí causou e gerou a diabetes tipo 1. E isso é difícil? No começo foi, porque tudo no início é difícil, né? Mas agora ela tira de letra. E quando eu, muito compadecida, chego para ela e digo, Duda, fulana tá com diabetes. Mãe, isso é normal. Fazendo um tratamento direitinho, não exagerando, usando os medicamentos adequados, tira de letra. E esse foi um dos milagres a qual eu nunca esqueço. E todos os dias, quando eu abro meus olhos, a primeira coisa que eu digo, Senhor, obrigada. Obrigada porque nós estamos vivos, estamos de pé. E isso tudo é por causa de Ti. E eu só tenho que agradecer. Amém? Eu quero aqui expressar minha gratidão a Deus, né, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha mãe. Muito sabe o processo que nós enfrentamos, onde o Senhor deu livramento de morte, onde o Senhor resgatou a esperança que nós tínhamos, onde o médico desenganou e o Senhor foi lá e fez um milagre.
Por quê? Porque nós temos a certeza que a última palavra é do nosso Deus. E eu sou testemunha viva que o Deus que nós servimos, ele ainda cumpre aquilo que ele promete, né? No momento do desespero, no momento onde o médico pediu para a gente preparar a família, porque a minha mãe poderia não sair daquela situação, mas o nosso Deus foi lá, resgatou, o nosso Deus foi lá, cumpriu a promessa, que ele estava no controle de tudo, que ele é que ia fazer o milagre na vida da minha mãe. E hoje eu só tenho que agradecer a Deus, por quê? Porque hoje a minha mãe está em casa, passou 10 dias entubada, passou 7 dias em coma induzido, mas o Senhor, ele, em todos os momentos, em todo o processo, ele estava ali conosco, estava ali dando vitória. E hoje, para a glória de Deus, a minha mãe está em casa, onde ela não conseguia se alimentar, onde ela não conseguia segurar um copo, uma colher. Hoje a minha mãe, para a glória de Deus, ela come sozinha, ela está tomando banho sozinha. Por quê? Porque o Senhor, ele faz isso. Ele cumpre a promessa. Porque eu posso dizer que eu precisava viver essa experiência. Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você vivenciar. E eu vivenciei essa promessa, esse milagre na minha casa. De hoje eu poder ver, chegar na casa da minha mãe e ver ela sentada, onde ela não tinha condição de se sentar, onde ela não tinha condição de se alimentar. E hoje eu ver a minha mãe fazendo isso, é para agradecer, para exaltar e dizer que o Senhor é Deus de milagre. E Ele faz muito mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque Ele diz na sua palavra que aquilo que nós colocar, aquilo que nós pedimos com fé e confiar e descansar, Ele faz porque Ele é fiel. Amém. Eu quero compartilhar contigo algo que aconteceu, né, comigo recente, e que tem tudo a ver com o nosso tema. Mulheres, perseverem com fé. Recentemente, nós fomos alcançados por uma grande bênção, e o que nós temos a dizer aos demais é só gratidão, né, em relação ao que Deus fez em nossas vidas, através da vida do João Miguel, que é o nosso neto, né? O Senhor fez grandes coisas, a qual a medicina, né, não acreditava, desenganou, mas em perseverança o Senhor nos deu graça. E algo assim, quando eu estava orando, isso ficou bem marcado para mim, porque eu já não sabia mais como nem falar. Porque eu dizia para o Senhor, tudo eu já tenho falado, o Senhor já sabe de tudo, então o Senhor me manda uma prova que tu está me ouvindo, porque muitas vezes o Senhor fica em silêncio, mas Ele está trabalhando. E nesse dia eu me debrucei, fui ao pó e pedi ao Senhor que Ele confirmasse, né, o que Ele estava fazendo na vida do João Miguel, porque a minha filha já tinha se calado, não estava nem mais compartilhando, porque estava realmente desenganado para a medicina. Então ali eu orei e disse para o Senhor que eu ia abrir meu portão e o Senhor ali iria falar comigo. E assim eu fiz, abri o portão e fiquei esperando e nada aconteceu. E eu disse, não, Senhor, mas quem sou eu, né, para te pedir isso? Tudo é no teu tempo, vou continuar confiando. E quando eu entrei para dentro de casa, quando eu mexi o celular, meu esposo tinha acabado de mandar uma mensagem no grupo da família, na qual a gente criou esse grupo para ter informações a respeito do João Miguel. E nisso ele dizia que a prima dele tinha acabado de mandar uma mensagem, na qual dizia, o Senhor visita o teu neto agora. Então isso é só gratidão. E depois disso, as águas foram se movendo. E hoje o João Miguel está conosco, com 8 meses, é uma bênção, é a alegria da casa. Amém.